Bom, turminha, tudo bem com vocês aí? Professor Éder, de Sociologia e Filosofia. Hoje, então, nossa primeira videoaula, né? E aí, hoje vou tratar aqui com vocês, fazer a introdução do nosso conteúdo, tá? E aí, vocês vão acompanhando. Lembrando que o nosso material é, é o material da apostila do positivo, que vocês, né, já têm aí na casa de vocês, né, que vocês já utilizam no ensino das outras matérias. Então é esse mesmo material, não precisa se preocupar quanto a isso. Tudo bem? Então, primeiro ano do ensino médio, hoje fazer aqui a nossa primeira aula referente ao conteúdo de sociologia, tá? Então vocês aí vão pegar as apostilas de vocês da matéria de sociologia, vão acompanhar, vocês vão perceber que é uma aula um pouco mais rápida, né? Então, e mais simples, acredito eu, para que vocês possam entender. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o conceito de sociologia, né, é a ciência que estuda a sociedade, tá? É uma ciência que tem vários objetivos, né? É, de entender, né, como que a sociedade foi se modificando, né, com a interação humana, né, as formas de agir, né, dos seres humanos aí, principalmente quando estão em bando, né, porque aí é quando dá o problema, né, meu, quando a gente está em grupo que o negócio acaba estourando, né. Bom, já logo no começo aqui da nossa apostila, vocês teriam uma perguntinha ali para responder de verdadeiro ou falso sobre pensamento científico, né? Seria uma breve introdução. Então eu mesmo vou fazer aqui rapidinho com vocês, né? Tem como objetivo explicar o mundo, né? Exatamente, tem como objetivo explicar o mundo. Usa ideias testáveis, exatamente. É uma ciência, a sociologia não deixa de ser uma ciência, né? Uma ciência humana e é óbvio, né, como toda a área da ciência, existem os testes. Muitas vezes os testes da sociologia se fazem por meio da observação, né? Depende de evidências, também é uma verdade aí do pensamento científico, da nossa sociologia também. Envolve uma comunidade científica, não tem nem o que falar, né, cara? Com certeza. Leva a novas perguntas, né? Só sei que nada sei. Bela frase. E ampliem o conhecimento científico. Então aí todas as questões aí colocadas como verdadeiro ou falso para vocês, tá? Estão verdadeiras. E aí como que funciona, né, a sociologia? Então ela é uma ciência que existe sim, né, os procedimentos, tá? Que vão ser realizados. Grande parte desses procedimentos então iniciam pelo meio da observação e do desenvolvimento, né, de questões sobre aquilo, né? Então aqui vocês vão ter na página 7 um pequeno quadrinho, né, as fases do processo científico, né? Então vocês têm, né, no exemplo, a observação, a questão formulada, a hipótese, o experimento e o resultado, tá? Então essas são as fases aí de qualquer procedimento, né, científico que nós conhecemos e vamos acabar estudando, né? No caso aqui, ele está fazendo um paralelo, né, com o caso, com uma coisa que vocês fazem bastante, né, que é carregar o celular aí. Então, para vocês também não, eu também faço pra caramba, né? Então ele faz a observação a respeito dessa bateria, né, porque que não estava carregando. E aí nós vamos chegar aí, né, ao resultado que é o da hipótese então que foi confirmada e o da hipótese que não foi confirmada. E é isso que a sociologia acaba muitas vezes, né, a ciência como um todo acaba chegando, né, a esse tipo de situação, né? Isso daí é o que a gente vai chamar de uma observação direta também, tá? E aí em busca de um melhor entendimento, né, com os resultados, né, de determinada qual que é a vontade, né, qual que é o objetivo de se chegar, então você tem que ir seguindo essas fases, tá? Bom, a sociologia é um conjunto então de conhecimentos, tá? Isso daqui já é a página 8, tá? Para vocês poderem acompanhar. E ela faz parte de uma questão ou problema inicial, constrói e testa a hipótese, tá? Isso daí, né, as evidências
empíricas, né, que nós vamos fazer, que está aqui até o conceito para vocês, que derivam de experimento ou da observação da realidade, tá? Então é meio que como se fossem os resultados, né? Bom, então como eu já falei, já vou acabar sendo repetitivo até por conta aqui do conteúdo, né? A sociologia, o seu objeto principal de estudo é sempre a observação. E o que ela estuda? As tradições, normas, crenças, costumes praticados e reproduzidos na sociedade. Por exemplo, o comportamento dos jovens numa festa. Pegando aqui um exemplo para vocês. Como que vai ser a forma de estudo, como que vai ser o trabalho, né, de um cientista, de um sociólogo aí? Primeira coisa é a não intervenção nos resultados, né? Vamos supor que estejam consumindo drogas ilícitas, né? O estudioso, né, o sociólogo que ali estiver fazendo, ele não vai interferir nesse ponto, né? Pelo contrário, a utilização desse tipo de droga vai ser colocada lá dentro do estudo, mas ele não pode interferir, porque senão você vai acabar tendo resultados aí que não vão ter uma conclusão por conta dessa interferência, tá? Então aí o estilo de música, a idade das pessoas que estavam ali, né, o comportamento quando chega as menininhas, né, os menininhos também, né, quando chegam, então tem tudo isso que vai ser levado em consideração. Então os tipos de música, né, as bebidas, se o consumo alcoólico, questão das brigas, entre outros. Obviamente você não faz isso só em uma festa, em um evento, isso daí você vai fazer em vários, né, locais, e aí em cima desses resultados você vai planilhar eles, né, para saber, né, de fato ali como que é o comportamento dos jovens, por exemplo, no ambiente de festa, tá? O estudo de um ou de vários aspectos sociais ou culturais é chamado de etnografia, tá? Então, a etnografia é a observação dos registros, né? A observação e os registros, né? E aí é um método de pesquisa comprometido em descrever um fenômeno social de maneira densa. Então, exatamente aí como o nosso exemplo trata, tá? Vocês teriam aqui, né, um exercício para fazer a respeito, né, de fazer uma pequena experiência, né, uma ciência empírica, que é, no exemplo aqui, é do corte de cabelo, tá? Ou você pode utilizar uma outra atividade que tenha as divisões de tarefas. Esse daqui seria bem interessante vocês fazerem, tá? Vou depois deixar um espacinho, né, para que vocês possam anexar o seu resultado, tá? Aqui vocês escrevam, né, do que vocês estão fazendo, que nem eu dei o exemplo da festa agora, né? Vocês aqui vão ter a questão, né, do salão de cabeleireiro, que pode ser, ou sei lá, jogo, comércio que vocês acabem utilizando, né? Vocês podem escolher aí à vontade, né, a forma que vocês irão, né, o local que vocês irão escolher aí para fazer, né, essa pequena atividade, coisa bem rápida, vocês vão ver ali, são poucas perguntas, tá? Seguindo no conteúdo, nós temos a questão do senso comum e imaginação sociológica. Bom, esse do senso comum é interessante, né? Porque o que é esse senso comum, né? Não é uma ciência, né? O senso comum, tá? É sempre algo, normalmente isso daqui é sempre passado de gerações em gerações, né? Então, as pessoas acreditam em determinada situação, né? Determinada, sei lá, folha milagrosa aí que é igual o pessoal aqui, né? Que eu tô meio gordinho, né? A gente já vai comprar lá chá de emagrecimento, essas coisas, né? E aí você, porque fulano usou ciclano, ou se não, né, alguma outra situação que tenha sido, né, contada aí, né, de que vem trazendo aí das suas famílias, né, até os dias de hoje, isso daí é considerado senso comum. Senso comum, normalmente, então, ele não tem, né, uma experiência feita ali mesmo para você saber se aquilo ali funciona ou não, por isso que a gente considera como não científico, tá? E aí, é óbvio, né? Como tudo também na vida, o senso comum ele tem alguns problemas, né? Apresentar aí alguns aspectos negativos, né?
como a reprodução de algumas coisas que não são verdades. Eu vou falar para vocês aqui, acho que um senso, uma questão até, vocês já devem ter ouvido isso daí, né, meu? A questão, tipo, deixar o chinelo de ponta cabeça é que a mãe morre, né? Tem uns negocinhos meio assim, né? E às vezes é meio incrível, né, meu? Você não deixa mesmo em casa o chinelo de ponta cabeça, né? Se você vê, você vai lá rapidinho e desvira, né? Mesmo que inconscientemente, você já vai lá e arruma aquela situação, tá? Então, esse é mais um exemplo aí. Não tem situação científica nenhuma disso, né? Não tem comprovação de nada, nem tem como ter comprovação, né? Um negócio desse, isso daí é algo que veio surgindo aí, né, dentro da sociedade aí, né? Idealizou, né, isso daí, tá? Bom, e aí a questão, né, da imaginação sociológica, e aí vocês vão ver aqui, né, foi um estudo do Charles Mills, né, a utilização da imaginação sociológica para designar nossa capacidade de reflexão e de análise do cenário histórico mais amplo da sociedade, e assim nos auxiliar a desmitificar os fatos mais importantes da nossa vida íntima e pessoal, tá? Então aqui é basicamente ele acaba fazendo, né, um questionamento, né, sobre a questão do senso comum, né, sabendo que, né, nessa questão da nossa imaginação, né, a gente acaba meio que tendo que abstrair um pouco, né, da nossa posição na sociedade, né, e refletir aí, né, de acordo com aquilo que nós temos na mão. Então, se você precisa, né, desenvolver uma forma de pensar, né, e de desenvolver, né, um raciocínio fora daquilo ali que você acredita, tá? Tanto que aí vocês terão aqui mais 2 exercícios para fazer. O questão 3 aqui de que forma, né, ele vai ter uma charge do senso comum, de que forma o senso comum pode ser algo, né, benéfico para a vida em sociedade, porque a charge indica ser mais confortável para a maioria das pessoas permanecer dentro do monstro. Então isso daqui é interessante que vocês façam, tá? E na questão 4 aqui, que vocês não vão formar esse trio, né? Exercitem a imaginação sociológica formulando uma questão que gostariam que fosse respondida pela sociologia e façam o registro dela aqui. Então, questão é, o que vocês imaginariam, né? Utilizariam nas cabecinhas de vocês algo que vocês gostariam que fosse respondido pela sociologia. É meio difícil, né? Porque agora na hora que vocês forem pegar para fazer, vocês vão pensar exatamente isso, assim, putz, mas o que eu quero? Então é literalmente deixar essa imaginação, limpar literalmente a cabeça de vocês, né, e se colocar ali como uma pessoa comum, né, e tentar ver quais seriam as perguntas aí que vocês gostariam que a sociologia respondesse, tá? Obviamente que vocês não vão conseguir responder, porque é o que a gente acabou de falar, né? É uma ciência que existem estudos, né? Existe todo um caminho que você precisa chegar ali para responder essas questões. Então ali mesmo são apenas os questionamentos, tá? Bom, então essa é a nossa primeira aula. Vocês aí já têm algumas atividades, né? A gente começou, né? Então primeira página, né, da apostila, a página 6, e aí viemos até a página 9, tá? Com vocês aí com essas tarefinhas para irem fazendo na apostila, porque depois eu vou disponibilizar um local lá para vocês anexarem isso, tá? E aí eu vou dividindo um pouco, cada semana aí vai ser basicamente uma matéria. Uma semana a gente vem com sociologia, na outra semana com filosofia, e aí a gente vai fazendo com muita calma, tá? Muita tranquilidade. Vocês os alunos meus da Ponte já têm contato comigo, vocês da Penha viram que a professora já me colocou no grupo de vocês, vocês estão lá com o meu número, né?
no próprio Positivo On vocês também têm a oportunidade de mandar mensagem para esclarecer qualquer dúvida. Tudo bem? Não deixem de fazer, porque isso é importante para o entendimento do nosso conteúdo. Beijos, obrigado!